como começou. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. Como continuou. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Pois é, foi o que achávamos. Descobrimos que a fraude, o roubo e o desvio aos nossos velhinhos que mereciam ter uma vida digna, sem abuso, principalmente de um governo ladrão, é muito maior. E assim continuou, né? E chegou a incríveis 219 bilhões de reais. Pois é, para quem não acredita, a matéria está na Folha de São Paulo. Só tirei o print da tela para não precisar pagar jornal esquerdista só para trazer aqui nesse vídeo. Mas o que é pior de tudo isso é o absurdo de vermos deputados que deveriam lutar a favor do povo, da sociedade e principalmente dos nossos velhinhos estarem contra a CPI da fraude do INSS. Como a dona Gleisi Hoffmann, do PT, que pede apoio da base governista para barrar a CPMI sobre a fraude no INSS, que também está num jornal esquerdista como a Globo. E para vocês verem o quão nojenta é essa Gleisi Hoffmann, o quão nojento é o PT e o quão imbecil é você ao votar nesse partido das trevas, nesse partido FDP, mas tem explicação para isso, que é ou você ser muito alienado e idiotizado mesmo, como nós vimos há poucos dias muito de vocês no show da Gaga, ou é porque você está ganhando, melhor dizendo, roubando mesmo junto com eles, o seu próprio povo, não é mesmo? E também junto com eles os seus pais e avós. Assim como tem vagabundo e vagabundas fazendo o mesmo no nosso Senado, que não assinaram a CPMI do INSS, estão aí rindo da nossa cara, como Cajuru, Soraya Tronic, Leila do Vôlei, Otto Alencar, Humberto Costa, como não podia deixar de ser Randolph Rodrigues. Mas verdade seja dita, esses e outros tantos senadores e deputados estão vindo não só da nossa cara, mas da cara dos seus pais e avós. Entendeu o recado, jumentada? Será que agora, com um desvio de 219 bilhões dos aposentados, vocês não acordam para a maior fraude eleitoral, que é o PT, que vai além de ter conversas cabulosas com o PCC? O PT é uma tremenda facção criminosa, isso sim, que age sem dó e piedade para assaltar, roubar, destruir e às vezes até matar quem aparece no seu caminho. E não é à toa que é chamado de o Partido das Trevas, porque faz tudo o que o diabo quer. Essa é a verdade. Agora, é bom você saber que o Bolsonaro quis prevenir esse desvio do INSS ao criar a medida provisória 871 de janeiro de 2019, ou seja, logo no início do seu governo, que buscava proibir fraudes nos benefícios do INSS. Mas ao chegar o Lula no governo, já em abril de 2022, o Congresso revogou a lei de Bolsonaro contra fraudes em desconto do INSS. E claro que a oposição ao governo Bolsonaro em 2019 é quem votou para derrubar essa medida provisória que tratava das fraudes do INSS, dizendo que sem combater grandes fraudadores, MP 871 criminaliza trabalhadores. Mas como assim criminaliza trabalhadores, uma lei que tenta impedir fraudes no INSS? Iria essa lei criminalizar o trabalhador que trabalhou durante toda a sua vida e agora tem na sua aposentadoria o mínimo como retribuição ao que fez pelo país? Pois é, mais um bando de vagabundos do PSD, PPS, Rede, MDB, e claro, tinha que ter mais gente do PT mesmo, né, para isso. E também a dona Zenaide do PL, né, para variar. Agora, o importante aqui é salientar que 81 deputados e 12 senadores de siglas na esplanada apoiam a CPI do INSS, mas nenhum dos deputados nem senadores do PT e de partidos de esquerda assinaram o requerimento para instalar a investigação que vai apurar o desvio do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Pois é, essa é a esquerda e o PT que vocês apoiam. Bom, mas antes de seguirmos adiante, eu só quero mostrar aqui que o Bolsonaro avisou. Aí, aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030.
porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles, e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. Pois é, mas você, iludido pelo encantador de jumentos e seus comparsas, fica aí achando que o importante é prender Bolsonaro por causa das joias que ele ganhou de presente, enquanto o Lula mesmo confessou que levou foi 11 containers em presentes. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que você possa imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Pois é, mas talvez vocês devem prender Bolsonaro por causa do cartão de vacina, né? Mesmo com Bolsonaro dizendo que não tomaria vacina, como nunca tomou realmente. Ah, mas o importante é prender Bolsonaro porque importunou uma baleia, né? Depois disseram que não, que Bolsonaro não teve intenção de importunar uma baleia. Mas como não? Bolsonaro estava atrás da baleia com seu jet ski para caçar a baleia para fazer parte da sua coleção. Pois é. Coleção do que mesmo? Ah, coleção junto com as joias que ele, Bolsonaro, devolveu, né? Não, mas talvez você deve achar que Bolsonaro deve ser preso porque ele se reuniu com embaixadores para falar sobre urnas eletrônicas. Nossa, será que eu posso falar aqui? Agora deu medo, hein? Porque não estou roubando nem assaltando ninguém para ser bem tratado pela justiça do nosso país. Como o irmão do Lula e sua quadrilha que roubaram os aposentados e estão aí livres, leves e soltos. Mas estou apenas falando da reunião do Bolsonaro com embaixadores para falar das caixinhas eletrônicas. Seria isso crime? O engraçado é que com a reunião do Flávio Dino no Complexo do Alemão com lideranças da favela, que a gente sabe quem é, isso não tem problema algum. Mas se reunir com embaixadores, sim. Bom, eu tive que trazer toda essa antiga história à tona porque se faz necessário para que as pessoas que estão ainda hipnotizadas pelo encantador de jumentos vejam que é importante para elas e acorde de vez desse sono profundo que é acreditar no PT, em toda a sua quadrilha e toda essa esquerdalha nojenta, principalmente no chefão dela. Bom, mas por falar em ladrão e no seu Dino, parece que chamaram ele de ladrão e no meio da sessão do STF. Vejam só. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ai meu Deus, o bolo fofo da corte não admite ser chamado de ladrão. Ah, choquei. Será que de bolo fofo pode? Mas é isso aí, doutor Mendonça. Se a gente não puder chamar um político vagabundo de ladrão, a gente vai fazer o quê então, né? Se a gente já não faz nada contra eles, né? Fica dependendo de um bando de parasitas no plenário que ainda defende bandidos como o ladrão que colocaram na presidência, a gente vai falar o quê, não é mesmo? Não é à toa que o senhor Bolo Fofo do STF quer implantar a censura a todo custo, não é mesmo, ditador comunista? É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo. Mas é um bolo fofo mesmo, né? Como é que pode isso? Dizer que regular a liberdade de expressão é para o seu bem e ao censurá-la, que é o que querem fazer, que trará a liberdade. Quer dizer, os caras mentem na cara dura e os trouxas ainda caem como um patinho. Não é à toa que todo o povo está pagando o pato de ter Lula na presidência, mas pelo menos essa culpa eu não carrego.
Bom, mas depois dessa minha fala, a gente só precisa torcer para que o vídeo do Nicolas chegue a mais de 1 bilhão de pessoas, para que todos saibam das atrocidades que esse desgoverno Lula está fazendo com os nossos velhinhos aposentados, que deviam ser os primeiros a serem melhor atendidos por um governo devido a toda a contribuição que deram ao nosso país. Mas não, o governo Lula e do PT não respeita ninguém, porque só querem saber de meter a mão no seu bolso, no seu dinheiro. Então, meu amigo e minha amiga, se você continua apoiando esse desgoverno e você não ganha nada com isso, é porque seu problema é sério mesmo. Não é falta de caráter, mas de uma jumentice sem igual. Então vamos ver se curamos você desse mal, mostrando mais verdades aí. Como a Gleisi Hoffmann, que foi eleita com o dinheiro desviado dos velhinhos pelo marido, indicam as planilhas. E isso, vejam só, desde 2016 pelo governo Dilma, né, prestes a cair. E agora, será que chegou a vez do Lula também ser empichado? Com certeza, mas para isso a gente precisa da CPMI, do INSS, que irá revelar que dessa vez o Lula sabia. Quem diz isso é nossa querida Daniela Lima. Tá aqui, gente. O TCU avisou o INSS de fraude em 2023, mandou o órgão mudar o seu sistema, mas o esquema foi mantido. Uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar pra vocês já já, que apontava, já em 2023, INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão sendo fraudados por uma série de entidades auditadas pelo Tribunal de Contas da União. E já naquela época, o TCU mandou tomar providências e o INSS ignorou. Vamos aqui repetir. Sob a gestão do aliado do ministro Carlos Lupe, o INSS ignorou as ordens e as determinações do TCU e seu próprio regramento interno. Pois é, esse é o PT no governo, mesmo sabendo que já estava tendo fraude no INSS e precisava mudar urgente, o esquema foi mantido. Eita, PT velho de cada dia, hein? Vocês não têm dó mesmo, querem é saquear até acabar com o pouco que o povo tem. Pois é, mas se você continua petista ou esquerdista, depois desse vídeo vai fazer um tratamento na cabeça. O pior de tudo é que até agora ninguém é responsabilidade, e o pior de tudo é que até agora ninguém é responsabilizado, nenhuma prisão foi feita. Parece que estamos, na verdade, estamos realmente sendo governados por criminosos, bandidos, saqueadores do dinheiro do povo, que querem tirar tudo sem dó nem piedade. Mas falar o que mais, né? Se colocar o maior ladrão da história desse país na presidência. Só podia dar nisso mesmo. Agora, a verdade não é que o ladrão voltou à cena do crime, como disse o Alckmin, mas o ladrão voltou para bater o recorde dos seus crimes. Isso sim, essa é a verdade. Se nós, como povo, não fizermos nada, como cobrar todos os deputados e senadores para que essa CPMI seja instaurada, a roubalheira será ainda maior. E aí, eu só me pergunto, se na hora da gente, que é mais novo, se aposentar, vai ter dinheiro lá? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, chegou a hora de cada um fazer a sua parte para que o Brasil fique livre dessa esquerda de vez e dessa roubalheira sem fim. Me ajuda aí a compartilhar esse vídeo só com todo mundo, para que a gente alcance mais pessoas para as verdades que foram mostradas e vamos juntos mudar esse nosso Brasil. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe, porque o Brasil é nosso.